Vamos. Abra sua Bíblia em Juízes 6. Juízes 6. Eu estou vendo aqui um casal de amigos meus, que está com uma nenenzinha bonitinha ali também. Que Deus abençoe. Estou vendo aqui também todos os meus amigos do sábado vieram aqui de novo, né? Outros que eu conheci hoje. Que Deus abençoe vocês. Tá certo? Sintam-se bem e voltem para casa melhor do que vocês vieram, tá joia? Juízes, verso 6. O menor. Esse é o tema nosso de hoje, é o menor. Certo? Todo mundo aí? Verso 6, capítulo 6, desculpa. Tá certo? Verso 15. Juízes 6, verso 15. O povo de Deus entra na cidade, na terra prometida, e até chegar hoje, num dos juízes, né, que teve, num juiz que teve, esse é o quinto, tá certo? Antes de vir a monarquia que o povo queria, que tivesse um rei, Deus sempre levantava um libertador, porque o povo desviava do caminho do Senhor. Deus era obrigado a levantar alguém para tirar o jugo de sobre Israel, certo? Então esse é o quadro, nós vamos entrar mais no quadro, mas vamos para o texto. Verso 15 diz assim: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Algumas versões dizem assim: como livrarei Israel? Não sei qual é a sua. A linguagem internacional, ela diz assim: como serei capaz de livrar Israel? Vamos lá. E ele lhes disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Problema, hein? Jefferson, quando é que isso aconteceu? Lembra que falei para vocês? O povo desobedecia a Deus, e Deus permitia vir, segundo havia nos livros de Deuteronômio, certo? Vir a consequência do pecado. Muitas vezes nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, mas o que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Deus só olha para mim e para você e diz o seguinte: filho, é tua escolha. Você escolheu isso. Você quis esse caminho. Deus, por que chegou uma cirrose? Deus vai falar: porque você tomou o primeiro trago, não foi assim? E depois não parou. Porque veio um câncer de pulmão, uma enfisema pulmonar. Acredito que 99% delas é via cigarro. Porque você fumou a primeira vez e não largou. Você está entendendo? As consequências vêm. E Israel, olha o que aconteceu com Israel durante 7 anos. Vocês vão ver já, se começar no versículo 1, diz: acontecendo que o povo se desviou do Senhor, e o Senhor retirando a mão dele. Aí continua: os midianitas e os filisteus e os povos vizinhos, sabe o que eles faziam? Israel até hoje, no passado até hoje, eles são grandes produtores. Você vai lá em Israel, você vai ver um deserto, você vai ver pé de banana no deserto, pé de tomate no deserto, você fica doido. Eu tive o privilégio de andar por lá. Estou falando, como é que esses caboclos dá aqui? Eu vou dizer para vocês o que o meu professor dizia isso há 20 e poucos, 30 anos atrás, sei lá, eu tinha coisa de 17 anos, a gente até perde na conta. Certo? Quando vai ficando velho. O dia que a água chegar no Nordeste, o Brasil será o celeiro do mundo. E a água está chegando no Nordeste. Eu sempre fiquei bravo com meus amigos que diziam aquele bando de preguiçoso. Eu falei: deixa ficar seca aqui para você ver se você vai plantar e vai colher. Agora eles vão mostrar para o Brasil o que é colheita. Vocês entendem? Eles vão mostrar para o Brasil o que é colheita. Isso se os nossos políticos não for lá interferir. Nós vamos ver o que é colheita. E o povo de Israel sempre teve essa habilidade de colher. Deus abençoava a terra. Mas olha o que acontecia. Esses dois povos, os midianitas, os filisteus e os outros, o que eles faziam? O povo ia lá, plantava uva, plantava trigo, plantava tâmaras, plantava tudo. Quando chegava na época da colheita, sabe o que eles faziam? Um ligava para o outro, devia ser via satélite, não sei como, certo? Como é que estão as coisas aí? Naquela época já tinha celular, Aline?
De algum tipo eles falavam, como é que está aí? Está tranquilo, está acabando aí, vamos descer para Israel. Durante 7 anos, todas as colheitas, eles desciam para Israel, roubavam o gado, roubavam a colheita e voltavam todinho com a barriga cheia, Israel passando fome. E Deus permitiu porque o povo de Israel se desviara do caminho do Senhor e estava também adorando ídolos como das outras nações. Olha que terrível. Quando você chegar ali por volta do verso 14, verso 13 e 14 diz o seguinte: e o povo lembrou do Senhor. E o povo lembrou do Senhor. Quando a gente lembra do Senhor, sabe aqueles 2 minutinhos da música que nós tivemos hoje, em tuas mãos, em tuas mãos? Esse é o momento de lembrarmos do Senhor de forma mais efetiva, de colocar na mão de Deus os nossos pedidos da semana e Deus vai agir. E o povo lembrou do Senhor, diz aí, Juízes, capítulo 6, verso 13 e 14, por ali assim, certo? O povo lembrou do Senhor e falou: Senhor, olha o que esses nossos inimigos estão fazendo com nós. Aí diz que o anjo do Senhor, você já vai ver lá no 14 para o 15, o anjo do Senhor foi atrás de alguém. Toda vez na Bíblia que você escutar essa expressão, o anjo do Senhor, está falando da divindade. Sabe que Deus é esse? Jesus Cristo, o mesmo que aparecia para Adão e Eva no jardim do Éden, apareceu agora para uma pessoa que está dizendo aí, Gideão. Mas olha que coisa interessante, como é para a gente entender, quem era Gideão? Lembra na semana retrasada nós falamos de Efraim? Efraim era irmão de Manassés, certo? E nós falamos um pouquinho da descendência de Efraim. E esse daqui também é descendente de um dos filhos de José, de Manassés. Só que acontecia o seguinte: Gideão, ele pertencia a uma família mais fraca, mais pobre, certo? Era uma família pequena, ok? Insignificante. Por isso que quando o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Jesus Cristo, chega para Gideão e fala: Gideão, eu estou aqui, eu vou precisar de você. Gideão acha estranho, mas como assim precisar de mim? Vocês lembram do verso que nós lemos, o 15? Como assim precisar de mim? Só que o nome de Gideão tinha alguma coisa a ver com a lição, com o que ele tinha que fazer. Vocês sabem que antigamente os nomes tinham a ver com as coisas, né? O meu nome tem a ver comigo, Gerson. Ger quer dizer assim, filho macho, som, único. Então lá em casa eu sou o único filho macho. Brincadeira. Até hoje eu não achei nem o que significa o meu nome. Deve ser uma tranqueira tão insignificante que eles não quiseram botar no dicionário. Mas os nomes tinham a ver. Gideão queria dizer cortador de árvore também, mas destruidor, guerreiro poderoso. Quando o anjo do Senhor chega para Gideão e chama Gideão, o que ele já está querendo dizer? Poderoso, guerreiro forte, hábil em espada, destruidor, alguém valente, alguém que pode, alguém que se prestar atenção em si e em mim, vai longe o menino. Era isso que o anjo queria dizer. Agora, o que aconteceu com Gideão e aonde Gideão estava? Olha como os nomes às vezes não dão certo com as situações da nossa vida. O anjo, quando chega para Gideão, Gideão estava onde? Vocês lembram aí? Vocês lembram um pouquinho antes, estava num lagar. Lagar é para quê? Você sabe para que serve um lagar? Um lagar você pode, todas essas frutas, ou sementes que dão óleo, sabe? Sucos, sementes que dão sucos. Normalmente o lagar era usado para pisar uva e fazer o suco de uva. E a Bíblia diz que ele não estava com as uvas, porque as uvas nem estavam ainda maduras, porque quando vinha a colheita dos cereais, as uvas ainda estavam em formação. Ele, com medo de ser roubado pelos inimigos, o que ele fez? O valente, o destruidor, o poderoso, o que ele fez? Colheu um bocado de trigo e foi malhar o trigo aonde se malhava uva.
Deus vai procurar Gideão num lugar que não era para ele estar. Era para ele estar na eira. Sabe o que é eira? É um lugar de terra bem sólido, onde não existe a poeira, ou um cimento onde você malha o trigo. Hoje a eira aqui também é de café. Você faz, lembra aquela eira de café? Você faz um cimento, colhe o café e bota o café secar no sol. Era esse lugar que Gideão tinha que estar. Mas a Bíblia diz que Gideão não estava lá. Gideão estava num lugar onde ele não devia estar, porque o poderoso, o destruidor, estava morrendo de medo. Isso não acontece com a gente? Isso não acontece? Às vezes a gente se olha no espelho, pega conversando com alguém e fala: nossa, mãe, eu tomei essa decisão, olha o que essa decisão fez. Eu poderia ser isso hoje na vida, mas olha o que aconteceu. Não é? Eu fico às vezes pensando o que a Mike, minha esposa, pensa. Puxa, eu poderia estar casado com um alemão bonito, olho, tá? Agora estou com aquele baixinho feio, gordinho. Anda, não emagrece de jeito nenhum, só engorda, só incha. Vocês entendem? Onde ele estava? Ele estava num lugar onde não deveria estar. Mas sabe o que é o mais bonito disso? O anjo do Senhor, que eu sei que é Deus em pessoas. O João, quando fala desse Deus, diz: e o verbo se fez carne. O anjo do Senhor aparece para Gideão e diz para Gideão: Gideão, homem forte, poderoso, destruidor, o que você está fazendo aqui? Vai livrar o meu povo. Sai desse negócio aqui escondido no fim do mundo. Você precisa aparecer. Eu preciso de você. Você precisa ser meu. Eu preciso agir por seu intermédio. Mas a Bíblia diz que Gideão, nós vimos no texto bíblico, começa agora a dizer as suas desculpas, que são as mesmas que eu e você temos. Quando Deus nos pede para fazer algo corajoso, quando Deus nos pede para fazer algo que às vezes eu tenho que abandonar alguma coisa que eu já tenho, que eu tenho que seguir para frente, que eu tenho que ter coragem, que eu tenho que olhar para Deus e falar: Deus, lasque-se tudo, se é isso que o Senhor me pede, é isso que eu vou fazer. Quando eu tenho que fazer isso, muitas vezes eu uso a mesma desculpa de Gideão. Ai, Deus, eu venho de uma casinha muito pobre, eu venho de um lugar muito fraco. Manassés, é grande Manassés, as outras parentes, os meus primos, os meus tios, os outros parentes são mais fortes, são mais poderosos, são mais ricos, eles conseguem mais do que eu, mas eu não, Senhor. Olha a desculpa de Gideão perante o grande Deus: eu não consigo, eu não posso, eu sou fraco. E ele ainda vai mais longe, sabe, eu sou tão pequenininho que eu sou o menor. Vocês entendem isso? Eu sou o menor. Olha quando o nosso espelho conta uma verdade que não é a real. Olha quando minha questão emocional, a minha questão da vida, questões, erro, essas coisas, me levam a uma situação de eu olhar para a vida e achar impotente mediante os problemas e as dificuldades a serem enfrentadas. Eu sou o menor. Mas sabe o que eu acho mais lindo na Bíblia? Ontem na escola sabatina eu disse que ia tocar um pouquinho sobre isso aqui. O que eu acho mais lindo na Bíblia é a maneira como Deus trata com os menores. É a maneira com que Deus trata com os pobres. É a maneira com que Deus trata com aqueles que são considerados, sabe, os párias. Deus, ele tem um jeito tão bonito de tratar, tão bonito. Ontem eu falei e volto a repetir: Satanás sabe muito bem disso. Satanás conhece a palavra de Deus melhor que eu e você. E sabendo que Deus se preocupa com os párias, que Deus se preocupa com os pequenos, que Deus se preocupa com os pobres, que Deus se preocupa com os fracos, sabe o que Satanás fez? Satanás começou a dividir. Sabia disso? Começou a dividir. A criar ideologias. Já ouviu falar de ideologias? É como se fosse uma doutrina.
Só que ele tirou da Bíblia e se tornou humana política. Sabia? Tem pessoas sem caráter nenhum, sem caráter algum, que diz ser o defensor dos pobres. Já viu isso por aí? Tem pessoas sem caráter nenhum, que nem creem em Deus, dizem ser defensores das viúvas e dos fracos. E esses mesmos que tiraram da Bíblia essa preocupação de Deus, são hoje os que dizem o seguinte: aborto sim, Bíblia não, Deus é passado, isso não presta. Vem para o partido, vem para a ideologia. E nós cristãos, isso é para nós, não estou falando para eles. E nós cristãos fechamos a Bíblia, estudamos pouco a Bíblia e pensamos que para eu cuidar dos párias, dos fracos, dos pobres, dos necessitados, eu preciso ir para um partido, adotar uma ideologia e deixar de ser cristão. Sabia disso? Hoje é triste a gente ver pastores, missionários, cristãos ideologizados por doutrinas políticas e não teologizados, vamos dizer assim, né? E não pela doutrina bíblica. Mas Jefferson, Bíblia quer que eu cuide disso? Olha o que Deus diz em Êxodo 20, verso 10. Lembra o Êxodo 20? Os 10 mandamentos? Lembra os 10 mandamentos que todo mundo diz: isso já foi abolido, o sábado foi abolido, esse troço aqui não vale mais, a Bíblia não presta mais, o Antigo Testamento não presta mais. Lembra? Já escutaram isso por aí? Olha a preocupação de Deus, olha o que diz em Êxodo 20, verso 10, que é uma parte do 4º mandamento. Olha o que diz: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho. Aqui está falando do dono do sítio, do dono da fazenda. Aqui está falando do meu amigo que me deu hoje jabuticaba, certo? Ele ficou lá afogado e eu trabalhando lá em cima, só porque eu sou preto, eu acho, falei, está na senzala, é que trabalha. Eu tive subindo no pé de jabuticaba, entendeu? Para outra amiga minha, né? A Lourdinha, que deu uma comida gostosa para Mike, mas adivinha quem comeu? Dá para ver, né? Obrigado, Lourdinha. Continua dando coisa para Mike que eu como, certo? Também lá tive um outro amigo. Ele fez diferente, ele subiu lá, porque viu que eu não conseguia subir no pé, que era mais alto que o nosso. Vocês estão entendendo? Teu filho, tua filha. Até aqui está falando do dono do sítio, mas Deus continua. Nem teu, por favor, nem teu, nem tua, nem teu animal, nem o estrangeiro. Vocês estão vendo quem que se preocupa realmente com o ser humano? É uma ideologia política? Ou é o cristianismo? O que vocês acham? Cristianismo. É a Bíblia. É Deus. Sabe por quê? Esses aí se preocupam com o pobre na hora de votar e ganhar o voto e ficarem cada vez mais ricos roubando de nós. Esse aqui não. Se preocupa com o servo, com a serva, com o forasteiro, com o animal. Se preocupa com o ser humano, com o fraco, para vir a ponto de descer do céu, se fazer homem, se fazer carne e dar a vida por cada um deles. Amém? Esse é o nosso Deus. Vamos ver mais coisas que Deus consegue com os párias. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa morada. O salmista está dizendo que lá no céu, Deus é pai dos órfãos, Deus é pai das viúvas. E diz, Deus dá um lar ao solitário e liberta os presos. Não que nem a Suprema Corte faz aí. Pega o bandido e manda embora para acabar matando mais gente inocente aqui fora. Aqui Deus está falando que quando Deus liberta o preso, é aquele um preso nas garras do pecado, nas garras do mal. É esse que Deus liberta. Vocês estão entendendo quem é o verdadeiro cuidador do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro, do animal?
Tiago 1,27 diz no Novo Testamento: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Quem é que prega cuidar dos outros? É uma ideologia ou é a Bíblia? O que vocês acham? Antes de existir qualquer partido, esquerda, direita, centro, para baixo, para cima, para qualquer lado, a Bíblia já pregava, lá dos seus primórdios, cuidar dos mais fracos, cuidar do menor. Entenderam? Entendem? Então quer dizer que ao invés de eu ficar pregando ideologias de partido político, se eu pregar a palavra de Deus, eu vou levar paz para o necessitado. Entendem? Ellen White, no Patriarca de Profetas, diz o seguinte: Satanás opera por intermédio dos ímpios, sob a capa de uma pretexta o quê? A amizade, para seduzir o povo de Deus ao pecado, a fim de que os possa separar dele. Sabe o que é isso? O mal vem, toma as coisas boas da Bíblia, diz que ele o mal que faz, e depois diz que a Bíblia não presta, e nós cristãos estamos caindo nessa armadilha. Aonde estava Gideão? Ele estava na eira ou estava no lagar? Estava no lagar, no lugar errado. Então virou o Senhor para Gideão e disse: vai nessa tua força e livra Israel. Nossa! Vocês estão entendendo a visão de Deus e a visão de Gideão? Deus olha para Gideão e diz: eu quero que você use a sua força. Gideão diz: eu não posso usar porque eu sou fraco, eu sou menor, eu não posso usar. Deus diz: tem que usar, usa. E aqui vem uma das maiores frases da Bíblia. Aqui vem o segredo para quem quer vencer. Aqui vem o segredo para aqueles que, quando Jesus voltar, estarão em pé diante de Jesus, que vão vencer todas as dificuldades, todos os problemas. Gideão olha para o anjo do Senhor, que era Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, que apareceu antes de se fazer carne, antes, lá nos primórdios, lá na criação do povo de Israel. Olha para ele e diz: como eu vou livrar? Com que força eu vou livrar? Eu acredito que naquela hora Gideão fez que nem às vezes eu e você fazemos. Eu gosto muito de usar o exemplo do espelho. Imagina meu amigo ali, ó, grandão, fortão, macho pra caramba. Aí o Jefferson aqui, meu amigo, entre aspas, fala para mim: ó, vai lá acertar conta com ele. A hora que ele levanta, ele vai ter quase 2 metros, e eu com 1,65 m. Eu vou olhar e falar: como eu vou conseguir, Jefferson? Como eu vou conseguir? Isso foi o que Gideão falou para o anjo do Senhor: como eu vou conseguir vencer esse bando de povo, 2 nações e mais outros povos que se juntam e vêm aqui roubar o nosso alimento? E a resposta de Jesus foi muito bacana. Juízes 6,16. Olha que linda resposta. Tornou-lhe o Senhor dizer, né? Já que eu estou contigo, como você vai livrar? Só tem um jeito: eu tenho que estar contigo. Amém? Eu tenho que estar com você. Não adianta você ficar aí quebrando a cabeça para vencer o seu vício, não adianta. Não adianta você ficar tentando vencer os pecados que te cercam, aqueles que você ama em pecar. Não adianta. Sabe por quê? Porque são maiores que você. Eles te engolem, eles te consomem. É que nem Gideão, quando olha para Jesus e disse: como é que eu vou? Com que força? Como é que eu vou? Acredito que ele se olhou no espelho e viu assim, fez assim, olhou o pecado, olhou o inimigo, aquele bando de homem forte, ele fraquinho, sei lá, eu podia ser mais magro que eu, sei lá, um pouquinho mais alto. Como eu vou? Aí Jesus falou para ele: eu vou contigo, eu estarei contigo. E sabe o que a história conta? A história conta que ele foi, juntou um grupo de 32 mil homens. Deus falou: é demais.
diminui esse negócio aí. Mas ele falou, mas Deus, lá dá uns 500 mil, aqui só tem... Não, muito, é muito, é muito, é muito. Acabou em 300. E com 300 homens, Gideão destrói 2 reis. A Bíblia diz 4 príncipes. Uau! Uau! O que você pode fazer com Cristo? Você que está em casa, o que você pode fazer com Cristo? Quão grande pode ser o seu voo, se nas suas asas, se você estiver, aliás, sobre as asas do Onipotente, o seu voo pode alçar as alturas. Gideão creu, viu que a força dele não era nada, mas se ele tivesse com Deus, ele se tornaria grande. E eu queria que vocês agora vissem essa cena depois da vitória. Gideão vai, ganha, o povo de Israel vai, a tribo de Efraim, que era maior, vai com ele. Depois que eles ganham a vitória, eles voltam, e todo Israel agora olha para Gideão e fala, Gideão, tu é um baixinho cabra macho. Por você ser um baixinho cabra macho, nós queremos fazer uma proposta para vocês. E fizeram a proposta. E então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teus filhos e o filho dos teus filhos, porque nos livraste do poder dos midianitas. Midianitas era um povo que estava junto com os outros, mas era o maior deles. Gideão, você é um cabra macho, você é muito forte. Eu quero agora, Gideão, que você domine sobre nós, porque você é poderoso, você que é o bom. Não é assim que o pessoal hoje, que diz que ajuda a gente assim, a ficar mais ativo, a mais sábio, não é assim que eles falam, a força vem de dentro de você, não é assim que eles falam? Se concentra, sabe, fecha o olho, faz a perninha assim uma sobre a outra, medite, bota o teu eu para fora. O povo de Israel chegou para Gideão e disse, Gideão, bota o teu eu para fora, eu quero que você me governe, eu quero que você seja o maioral de nós. Mas olha, como Gideão tinha entendido a pergunta inicial dele. Vocês lembram a pergunta inicial? Como livrarei? Ele sabia que ele não podia nada. Olha a resposta de Gideão, que é a resposta que eu quero que você vá para casa. Porém, Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor dominará sobre vós. Gideão sabia o tamanho dele. Ele era pequeno, ele era um dos mais pobres. Ele sozinho não era ninguém. Mas ele com Deus podia destruir exércitos. Já imaginou você com Deus? Já imaginou Deus com você? Já imaginou? Que Deus nos abençoe para que a gente olhe para Deus e entenda isso. Deus pode fazer o mesmo por você. Deus pode fazer o mesmo. Sabe, não importa a dificuldade, o que importa é você, diferente do povo de Israel, vai obedecer à vontade de Deus? Você, diferente do povo de Israel, vai olhar a palavra de Deus, vai ter contato com a Bíblia, e quando Deus falar pela Bíblia, faça isso, você vai ficar temando indo a outros deuses? Ou você, como Gideão, vai dizer, Deus, eu não consigo sozinho, mas se o Senhor me ajudar, eu vou obedecer. Qual vai ser o seu comportamento perante isso? O pastor Bulhão, ele conta uma história, eu gosto muito das histórias do pastor Bulhão. Ele conta uma história que uma vez ele estava na Austrália, se não me engano, por ali assim. E na viagem ele tinha que vir para o Brasil na época da grande Varig. Vocês lembram da Varig? Vocês novos não entendem. Varig era uma empresa de avião fantástica, faliu, lá do Rio Grande do Sul. E quando ele veio para pegar a Varig, ele descobriu que ela só viria no outro dia em Bangkok. Aí ele chegou no aeroporto e falou, mãe, eu vou ficar 24 horas aqui, eu vou para o hotel. E quando ele saiu do aeroporto, pegou um táxi, o táxi pediu, mas o senhor quer ir para onde? Olha, me leve para um bom hotel no centro da cidade. E o táxi então começou a se dirigir. No meio do caminho, o taxista
pergunta, porque o taxista, ele aprendeu a falar inglês, né? E o pastor falava inglês, e eles começaram a conversar em inglês. Aí perguntou para o pastor, o senhor é de onde? O senhor está indo para onde? Ah, eu estou vindo de tal lugar e estou indo para o Brasil. Ah, o senhor está indo para o Brasil? Estou indo para o Brasil. Tá, mas o que o senhor está fazendo aqui? Quando ele faz essa pergunta para o pastor Bulhão, o pastor Bulhão não está fazendo nada. Ele estava esperando o avião, para pegar o avião no outro dia e vir para o Brasil. Mas quando essa pergunta foi feita, o que o senhor está fazendo aqui? O Espírito Santo toca no coração do pastor Bulhão e coloca no pastor Bulhão a seguinte frase: Deus me mandou aqui para falar para você que Ele te ama. Como assim? Deus me mandou aqui para falar para você que Ele te ama. Não, não. Como assim Deus te mandou aqui? O senhor não é polícia, não? Não, eu não sou polícia. Não minta para mim. Quem é o senhor? Não, Deus me mandou aqui para falar com você, é isso. Eu não estou fazendo nada aqui. Deus me fez parar aqui para eu falar com você que Ele te ama. Não importa o que você fez na vida, não importa o teu passado, se você se entregar para Jesus Cristo, Ele te ama e te perdoa. Mas você trabalha com o quê? Não, eu sou um pastor. Pastor, o que é isso? E ele esqueceu que ele estava na Tailândia. Tailândia faz parte daquelas cidades, daqueles países que raramente as pessoas escutaram falar de quem? De Deus, de Jesus Cristo, do cristianismo. Como é que ele é explicado? Ele lembrou, olha, o meu trabalho é parecido com o trabalho de um sacerdote. Por quê? Lá na Tailândia, nos países que são ateus, os sacerdotes oferecem oferenda aos deuses. Então era o intermediário, alguém que trabalhava para Deus. O taxista entendeu. Mas como assim? Me explica, você não é da polícia? Não, eu não sou da polícia. Deus me mandou falar para você o que eu acabei de dizer agora. E aquele taxista começou a ficar nervoso, ele saiu da estrada principal, parou o carro e começou a chorar. E o pastor Bulhão achou estranho, né? E ele começou a chorar, daqui a pouco ele chorava e soluçava. O pastor Bulhão percebeu que tinha algo na cabeça dele, na consciência dele, que estava aprisionando ele já há muito tempo. Ele coloca a mão no ombro do taxista e diz, meu amigo, não importa o que você fez no passado, o que importa é que se você entregar a vida a Jesus Cristo, Ele te perdoa e tira toda a culpa tua. Quando aquele homem se acalma, ele conta uma das histórias mais tristes que o pastor Bulhão havia escutado até então. Ele morava no interior da Tailândia. E lá no interior ele trabalhava com matar pato. Lá eles comem muito ganso, muito pato, essas coisas. E o trabalho dele era matar pato. Um dia, por umas dessas do destino, ele volta mais cedo para casa. Quando ele volta para casa, ele encontra a sua nova esposa, porque ele havia casado com ela com 18 anos de idade. E fazia pouco tempo que eles estavam casados. Encontra ela com outro em casa. Ele ficou com um ódio tão grande, que ele pegou o facão de matar pato e matou os dois. Quando ele acabou de matar os dois, ele começou a ver o que ele fez e agora, o que ele ia fazer da vida. E só havia um lugar que ele podia se esconder para ninguém encontrá-lo. E esse lugar era Bangkok. Porque naquela época, Bangkok tinha aproximadamente 6 milhões de pessoas. E você sabe que numa cidade grande, você não sabe o nome de vizinho, você não sabe o que o vizinho faz, você não sabe nada. Você é um anônimo. E ele se escondeu lá. E ele conta para o pastor Bulhão, eu há 30 anos acordo com o pesadelo de minhas mãos sujas de sangue. Eu vejo a polícia entrando todas as madrugadas na minha casa, me levando, e vejo minhas filhas pequenas chorando pelo pai. Como é que agora o senhor vem para mim dizendo, depois de 30 anos sofrendo, o senhor vem para mim dizendo que Deus pode me curar? Pastor Bulhão olha para ele e repete, eu trabalho para Deus, eu sou um servo de Deus, e Deus mandou eu falar para você que, se você entregar a vida para Jesus como seu salvador pessoal, Ele vai te perdoar, e o teu passado vai ser esquecido.
O senhor tem certeza disso? Tem. Mas o que eu preciso fazer, pastor Bulhão? Nada. Isso chama-se graça. Deus já fez tudo por você. Aquele homem deixa o pastor Bulhão no hotel. Que horas você vai amanhã? 4 horas da tarde. 4 horas da tarde aquele homem estava lá. E o pastor Bulhão diz o seguinte: o homem do dia anterior era totalmente diferente do homem do dia de hoje. Gideão, o homem escondido no lugar errado, fraco e pequeno, de ontem se tornou grande Gideão de hoje. Deus fez o pastor Bulhão mudar a rota para, no meio de 6 milhões de pessoas, encontrar aquele taxista. Sabe, Deus hoje fez você sair da sua casa. Deus hoje fez eu chegar até a tua casa, ou até você que vai assistir daqui uns dias esse vídeo, para dizer para você, da mesma maneira que Ele encontrou aquele taxista no meio de 6 milhões de pessoas, Ele te encontrou hoje. E Ele oferece para você o mesmo que ofereceu para aquele taxista e que ofereceu para Gideão: paz, perdão, vitória. Não importa o que você fez da sua vida, não importa se você está no fundo do poço, não importa se é o vício que está dominando você, se é a pornografia, se são pensamentos maus, pensamentos que tiram você da linha, da visão que é Jesus Cristo, não se importa. A partir do momento que você olha para Jesus e fala: Jesus, eu não tenho força, mas se tu vieres, eu quero ser salvo. O anjo do Senhor que apareceu para Gideão aparecerá na tua vida, como apareceu para aquele taxista, e como está aqui hoje pedindo para eu dizer para você: Ele quer te salvar, Ele quer te perdoar, não importa o que você fez. Permita Deus fazer esse milagre em você. Tecnologia é isso. É uma música bonita, né? Vem aqui, vem cá. Essa música eu acho linda, ela. Que Deus seja louvado. Amém? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você.
Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste, 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 Ele não desiste de você. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Esse é o Deus de Gideão. Ele se importa, Ele não desiste. Mas nós precisamos falar o que Gideão falou. Vocês lembram o verso 16? Nós, eu e meus filhos, jamais governaremos vocês. O Senhor os dominará. Olha para a tua vitória que você precisa. Olha para os defeitos de caráter que você precisa vencer. Olha para Satanás agora que fica colocando coisas ruins no teu caminho e diz aqui para você, banana para você. Aqui você não tem vez, não. Aqui você não me domina mais. Você que está em casa, aqui você não me domina mais, Satanás. O Senhor me dominará. E do mesmo jeito que Deus fez um avião atrasar um dia para salvar um taxista em Bangkok, Deus hoje para tudo para salvar você. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? Querido Papai do céu, amado Deus, o Senhor sabe o que é que nos derrota, o Senhor sabe os defeitos de caráter que temos, o Senhor sabe a nossa falta de fé,
e às vezes falta de vontade de se entregar para Ti totalmente. Ó Pai, seja o nosso dominador como fostes na vida de Gideão. Purifique os nossos pensamentos e anime as nossas vontades, como o Senhor fez com aquele homem, aquele Zé Ninguém, no meio de 6 milhões de pessoas em Bangkok. O Senhor foi lá para visitá-lo. Nos visite hoje, ó Deus. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Entregamos os nossos problemas, a nossa falta de fé. Por favor, entre em nós. Faça o possível e faça o impossível, que é nos salvar. Porque quando Tu voltares, queremos estar preparados para morar contigo por toda a eternidade. Salva a nossa família, salva os nossos lares, em nome de Jesus Cristo. Amém.